Señoras y señores, muy buenos días. Nos complace darle la más cordial bienvenida a todos los presentes para participar en el conversatorio Desafíos de la protección al consumidor en el comercio internacional. Para dar comienzo con este conversatorio, palabras de apertura por parte del secretario general de la ADI, Sergio Abrero. Buenos días, es un gusto a la apertura de este conversatorio vinculado a los desafíos de la protección del consumidor, saludar al vicepresidente del Parlasur, Celso Russomano, directores de Álvaro Fuentes de Consumo, a los señores embajadores, representantes adjuntos, señora secretaria adjunta, a todos los que de alguna manera participan en esta oportunidad, en este tema tan importante. Uno de los grandes desafíos que hoy enfrenta la transformación digital es incorporar a la economía digital la protección del consumidor en el comercio internacional. Y cuando hablamos del consumidor, estamos hablando de personas, colectivos y en particular de los consumidores de bienes y de servicios. Y muchos de ellos, o la mayoría de ellos, gente o personas, consumidores vulnerables que necesitan protección en su salud, en su dignidad y en su relación precisamente del mercado frente a los productos o servicios que se le ofrecen y consumen. Por eso, en materia de ejes estratégicos que estamos planteando en la Secretaría General, está la promoción de esta agenda digital con el fortalecimiento del comercio electrónico y la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios con herramientas para promover el comercio. Y en materia de comercio electrónico, la herramienta clave para ampliar la oferta de bienes y de servicios, vinculada directamente con los derechos del consumidor. Y este tema es de una importancia significativa en estos tiempos, y sobre todo la necesidad de que sea regulada en la protección de derechos básicos, y fundamentalmente que tenga la participación del Estado en su carácter de regulador y de garante, y obviamente de las empresas individuales, colectivas, personas jurídicas o personas, empresas unipersonales, todos aquellos que estén en el ámbito del mercado, que tengan una relación de consumo, de producción, y esa relación está justamente frente a las necesidades que es titular todos aquellos consumidores en todo lo que significa su vulnerabilidad y sus derechos en el ámbito de las políticas públicas y de su capacidad de relacionamiento en este año. Por eso, para nosotros es un gusto participar con ustedes, que tengamos en particular la palabra del diputado Celso Russomano, que sabemos es un especialista en el tema, que se ha preocupado durante mucho tiempo, es uno de los autores del código, digamos, no solo del Brasil, sino también del código del Mercosur en muchos aspectos, pero para lo más importante es tratar de que a partir de estos temas podamos tener elementos que puedan extenderse a los países de la LADI, ya en el ámbito de los acuerdos de acción parcial o de acuerdo de alcance regional, porque estas normas, estos derechos y estas garantías van directamente vinculadas al más vulnerable y al más necesitado. Y de eso se trata también la responsabilidad, no solo de los gobiernos, sino también de las normas y del derecho internacional que está precisamente establecido y regulado para quienes tienen esos derechos puedan ser debidamente protegidos. Es un gusto tenerlos a ustedes, participar y escuchar las palabras de los conocedores de estos temas, y en particular del diputado Russomano, que sabemos que ha sido y es su preocupación hace muchos años, y no es un tema del futuro, sino precisamente es un tema de hoy, pero que se construye un futuro en el trabajo permanente de todos los que tengan esta sensibilidad en materia comercial para tener en cuenta las relaciones
precisamente de consumo, que van a ser de alguna forma u otra en el mundo digital o en cualquier otra relación, siempre prioritarias en defensa del consumidor. Así que agradezco enormemente, le doy la bienvenida a todos los que están y espero que de esto podamos tener y empezar una actividad constructiva. Quiere decir, normas y esfuerzos para siempre ir en encuentro de los que hoy están esperando siempre que se defiendan sus derechos con la debida fuerza e importancia que los estados deben asumir. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario, por sus palabras. Para hablarnos de los derechos del consumidor, evolución en el marco del Mercosur, le ofrecemos la palabra al vicepresidente del Parlasur, diputado federal de Brasil por São Paulo, Celso Russumano. Adelante, diputado. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui na Associação Latino-Americana de Integração. Quero cumprimentar nosso secretário, Dr. Sérgio Abreu, em nome de quem cumprimento todas as autoridades que participam deste evento, em especial meus colegas deputados federais que aqui se encontram, nosso embaixador do Brasil, e o meu querido Ney de Souza Fernandes, subsecretário da LAD, com quem comparto uma amizade de muitos anos. Falar sobre direito do consumidor é falar sobre a minha vida, doutor Sérgio, porque eu começo lá em 1990 com o falecimento da minha primeira esposa por negligência médica, e a partir daí eu resolvi que eu precisava fazer alguma coisa para que pudéssemos melhorar essa relação entre fornecedor de serviços e produtos, né, e que esse trabalho pudesse resultar de que as pessoas não fossem vítimas, como eu fui, de negligência médica. E quando eu começava esse trabalho, em 1990, nós não tínhamos nem o Código de Defesa do Consumidor aprovado no Brasil, nós não tínhamos uma legislação específica para isso, mas já a gente sentia a necessidade de que uma legislação fosse construída a fim de proteger consumidores e fornecedores e que trouxesse uma equidade nessa relação de consumo. E aí o Brasil, se preocupando com isso, trabalhei bastante na legislação brasileira, em 1991 aprovou o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que na verdade é um apanhado de legislações de todo o mundo. O que o Brasil fez foi buscar na legislação da Europa, Estados Unidos, da Ásia, do Oriente, o que tinha de melhor na defesa dos direitos do consumidor. E nós construímos uma legislação dura, forte, e eu, em várias oportunidades, representando ou o Parlamento do Mercosul, ou o Parlamento Latino-Americano, em reuniões na ALCA, em reuniões no comércio europeu, na comunidade europeia, no Parlamento Europeu, ouço, vocês têm um Código de Defesa do Consumidor no Brasil muito eficiente. Mas o que nós temos no Brasil é o que o mundo tem. E é um apanhado de várias legislações, né, compilado numa única lei, que apesar de ter sido aprovada em 1990 e em 1991 ter entrado em vigor, ainda é considerada uma das leis mais avançadas do mundo, com algumas adaptações para o que nós vamos discutir aqui, que é o comércio eletrônico. De uma forma ou de outra, isso me fez, né, esse trabalho em defesa do consumidor me fez deputado federal, por conta desse problema que eu vivenciei na minha vida. E a partir daí, da construção de uma legislação, eu tinha um programa de televisão no Brasil, que era um programa de variedades, e ele se transforma, por
pela necessidade num programa de defesa do consumidor, primeiro recebendo denúncias de erro médico, negligência, imprudência e imperícia, e a quantidade de reclamações, de denúncias que eu recebia do sistema de saúde era tão grande que eu comecei a levar para a televisão essas questões. E o que ninguém achava que daria certo era que um operador do direito, como eu, formado em direito, pudesse, na televisão, dar audiência, porque quando se fala de direito na televisão, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas tenham interesse pelaquilo. E eu me lembro que, num programa de grande audiência, do qual eu fazia parte aqui agora, eu insistia nas reportagens de defesa do consumidor, e eles pediam para que eu fizesse reportagens policiais, e quando um dia estava muito baixa a audiência, eu resolvi, a direção da emissora, uma grande emissora no Brasil, resolveu colocar uma reportagem de defesa do consumidor, e a surpresa foi muito grande. A audiência foi uma das maiores já vistas na televisão brasileira. E a partir daí, todos os dias, o canal de televisão só queria reportagens de defesa do consumidor, e isso me fez o deputado mais votado do Brasil em 1994. E a partir daí, a minha vida toda é dedicada ao direito do consumidor. Em 1996, em Guayaquil, no Equador, eu recebi do então presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Parlamento Latino-Americano a incumbência de presidir uma reunião e relatar o Código de Defesa do Consumidor do Parlamento Latino-Americano. E essa era uma discussão que já vinha ao longo de bastante tempo, e com muita dificuldade na aprovação de uma legislação, porque os parlamentares de todos os países viam na defesa dos direitos do consumidor uma restrição ao funcionamento das empresas. E, na verdade, não era isso. E eu fiz a seguinte proposta: vamos ler artigo por artigo, aqueles que todos concordarem, nós vamos aprovar, e aqueles que não houver concordância, nós deixamos para a próxima reunião e vamos discutindo para que a gente possa avançar, porque senão a gente não avança com uma legislação que na época era extremamente importante, porque muito poucos países da América Latina tinham qualquer legislação consumerista. E aí eu comecei a ler artigo por artigo e comecei a explicar às pessoas por que daquele artigo, qual era o interesse público, no que aquele artigo protegia, inclusive, o bom empresário e separava o bom do mau empresário, o bom prestador de serviço do mau prestador de serviço. E aí fui lendo artigo por artigo e a gente foi aprovando os artigos, passamos o dia trabalhando, paramos para o almoço, e no final da tarde eu já tinha marcado todos os artigos que nós tínhamos aprovado, e aí eu bato na mesa e digo: está aprovado o Código Latino-Americano de Defesa do Consumidor. E aí todo mundo ficou assustado. Como assim? Falei: os senhores aprovaram todos os artigos. Aí todos começaram a bater palmas. A partir daí, essa legislação foi internada em vários países da América Latina. Hoje nós temos pelo menos 17 países da América Latina que têm alguma legislação consumerista. Nós não tínhamos absolutamente nada, nós construímos, mas ainda estamos aquém do que nós construímos no Brasil. As legislações dos nossos países da América Latina muitas vezes não estão amparadas na Constituição, em alguns países sim, outros não, aqui no Uruguai ainda não, mas nós temos que continuar trabalhando para que em todas as constituições de todos os países a gente tenha um artigo falando do direito, do direito do consumidor. E aí,
Posteriormente a isso, trabalhei bastante também na legislação do Mercosul. Hoje nós temos uma legislação no Paraguai, temos legislação na Argentina, temos legislação aqui no Uruguai, mas ainda precisamos avançar, porque se a gente olha as importações e exportações do Mercosul, nós vamos ver, quando chegamos aqui, por exemplo, no Uruguai, que nos supermercados nós temos uma quantidade imensa de produtos brasileiros, e quando nós vamos ao Brasil, nós temos muito poucos produtos uruguaios. E isso não é nada bom, isso é muito ruim. E muitas vezes os países não conseguem avançar nas suas exportações porque não conseguem contemplar uma legislação de defesa do consumidor, e essa legislação se torna uma barreira para que esse país cresça comercialmente. Daí a importância da gente estar aqui na LAD falando sobre esse tema. Não só porque é uma questão social, mas também porque é uma questão que faz com que os países possam crescer. Porque se um país cumprir a legislação consumerista que o Brasil hoje tem, nós vamos cumprir a legislação consumerista de todos os países do mundo, inclusive da Europa. Isso vai facilitar nossas exportações, né, para todos os mercados. E isso só vai acrescentar a nossa relação. Agora, é bom lembrar que quando se fala hoje de direito do consumidor, se fala de um direito transnacional. Por quê? Porque nós estamos falando de compras hoje por e-commerce, e são vários os tipos de plataformas, mas as mais conhecidas são o e-commerce, o marketplace. São plataformas que têm pessoas ou empresas que se conveniam, são parceiros, e quando se compra um produto, um eletrônico, um eletrodoméstico ou qualquer outro tipo de produto, muitas vezes você compra de uma plataforma, mas nem imagina de onde ela vem, esse produto vem. Então, nós temos uma necessidade de que a legislação consumerista seja contemplada em todos os países, pelo menos o mínimo de uma legislação, para que quando você receba um produto que vem de outro país, você esteja, né, contemplado com isso. Eu podia aqui fazer alguns exemplos de brinquedos, por exemplo. Os brinquedos têm que ser construídos dentro de uma legislação que não torne tóxico as crianças. Porque uma criança de pouca idade, a primeira coisa que ele faz com o brinquedo é colocar na boca. Se esse brinquedo tiver chumbo na tinta, essa criança vai ser contaminada, ela pode ter problemas de saúde sérios, e a mãe jamais pode imaginar que, e muitas vezes consulta o médico e troca toda a alimentação, e jamais imagina que o brinquedo, por conter chumbo na sua tinta, pode estar fazendo mal à sua criança. Então, nós temos legislações nos países que protegem, mas quando se compra por e-commerce ou por marketplace, você não tem essa proteção. No Brasil, por exemplo, nós temos o Inmetro, que é um órgão que fiscaliza, né, a qualidade dos produtos, peso, medida dos produtos colocados no mercado de consumo. Mas a gente vê que em muitos países do mundo nós não temos um órgão como esse. E uma vez eu estava na França, fui falar no Parlamento Europeu e passei pelo aeroporto Charles de Gaulle, e aí tinha brinquedos, eu queria levar brinquedos para o meu filho, que era pequeno, e me deparei com um selo de um órgão brasileiro na comunidade europeia, do Inmetro brasileiro, que é o órgão que fiscaliza produtos e metrologia, que, por sinal, tem convênio aqui com o órgão do Uruguai. E eu perguntei para o dono da loja, mas esse daqui é um selo de qualidade de um produto de um órgão brasileiro. Ele falou, é verdade. Esse órgão é reconhecido aqui na União Europeia, e nós sabemos que podemos comprar
um brinquedo com este selo porque ele atende às necessidades da União Europeia. Então, o que a gente tem ali é o seguinte, a gente tem um produto exportado, rodando pelo mundo, fabricado na China, com selo brasileiro, o que facilita a vida do consumidor e, mais do que isso, o que facilita a vida dos países para a introdução desse produto no mercado de consumo. E quando a gente fala de mercado de consumo, a gente está falando do mercado mundial de consumo, né? Lembrando que o direito do consumidor é tudo que nos envolve 24 horas por dia. Quando nós estamos dormindo, nós estamos consumindo o cobertor, o sol, o travesseiro, o colchão, o ar que nós estamos respirando, a comida que está no nosso sistema gastrointestinal, e se por algum acaso nós comemos alguma coisa ruim à noite, durante a madrugada nós vamos consumir remédios, vamos consumir os serviços médicos, e de manhã, quando abrimos a torneira para lavarmos, fazermos nossa higiene pessoal, nós estamos consumindo uma cadeia imensa para que aquela água chegue com qualidade na nossa torneira. E quando nós olhamos o espelho, consumimos o espelho, acendemos a luz, estamos consumindo um bem imaterial que depende de uma prestação de serviço através de cabos e fios para que chegue à nossa casa, e tem que ser contínuo. É um serviço e é um produto que deve ter continuidade no seu fornecimento, então essa continuidade depende de qualidade. E aí, quando nós colocamos o óculos, as mulheres passam a maquiagem, vestimos as roupas, sentamos na cadeira, usamos o microfone, o tempo todo, 24 horas por dia, consumindo produtos e serviços. Então, o direito do consumidor está diretamente ligado à cidadania das pessoas. E essa cidadania só se faz quando se tem uma legislação consumirista. Por isso, secretário Sérgio, acho de extrema importância que a LAD aborde este tema. Porque se nas obrigações da LAD está a garantir o desenvolvimento econômico e social, no direito do consumidor é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento para que a gente possa ter qualidade nos produtos e serviços, e a gente está trabalhando no social, para que aquele que receba aquele produto ou aquele serviço tenha qualidade no que está recebendo. Hoje, quando se fala do e-commerce, ou das plataformas de marketplace, e tem uma diferença, o e-commerce trabalha com seus produtos próprios. É uma empresa que tem um site e vende através desse site para o mundo todo o produto que produz. Quando falamos no marketplace, nós estamos falando de plataformas que têm parceiros. E esses parceiros podem se inscrever nessa plataforma em qualquer lugar do mundo. Então, quando nós compramos de uma plataforma .com, nós estamos comprando, não sabemos muitas vezes de onde. E queremos receber produtos e, de fato, receber produtos. Porque o que nós temos de práticas de estelionato e de crimes virtuais no mundo, vendendo e não entregando, a gente deve lembrar, em primeiro lugar, que quando a gente vê na tela de um computador ou do nosso celular um produto sendo vendido, aquela é uma tela virtual. E se no país onde esse produto está sendo vendido não existir uma legislação de proteção ao consumidor, ele pode praticar o crime virtual e dificilmente será apenado, porque a legislação não alcança aquele mau fornecedor de serviço, que contamina, inclusive, a plataforma que está sendo utilizada, ou seja, o marketplace que está sendo utilizado, e traz insegurança jurídica para o consumidor. Como se não bastasse isso, nós ainda temos sérios problemas com produtos pirateados ou falsificados. E nós recebemos uma quantidade imensa de produtos falsificados pela internet. Se compra o produto como sendo verdadeiro e quando chega às nossas casas, chega um produto falsificado. Quando não chega a outras coisas, eu tenho casos de plataformas de e-commerce internacionais que as pessoas compram aparelhos celulares e recebem um sabonete com o mesmo peso do aparelho celular.
Então, nós temos todo tipo de problemas. E quando a gente consegue fazer com que os países entendam a necessidade de uma legislação consumirista para proteger o bom fornecedor, né, e o consumidor de uma maneira geral, a gente está crescendo com a cidadania das pessoas. Eu não vou me alongar muito com a minha fala, porque eu gostaria muito de ouvir as perguntas, né, sobre, inclusive, a legislação mundial de direito do consumidor, e para que a gente possa acrescentar. Mas antes de encerrar, eu gostaria de lembrar que o direito do consumidor também está nos serviços públicos. E a legislação da maioria dos países não contempla isso. Quando nós contemplamos os serviços públicos e agimos em relação a isso para que a qualidade dos serviços públicos sejam boas, nós vamos ter melhor saúde, melhor segurança, melhor educação. O Código de Defesa do Consumidor no Brasil adentra no seu artigo 3º, no seu artigo 22 e no 6º dos direitos básicos do consumidor a questão dos serviços públicos. Mas ainda os órgãos de defesa do consumidor no Brasil, por serem governamentais, não atuam diretamente na sua própria carne. E nós ainda temos muita dificuldade com isso. Eu posso dizer que na qualidade dos produtos no Brasil, nós estamos preparados para vender produtos para o mundo todo, atendendo a legislação de todo mundo. Mas a qualidade dos serviços ainda, nós temos muito, muito a caminhar. Nós temos serviços com diferenças brutais de preço e temos uma qualidade muito ruim na prestação dos serviços ainda. Mas essa é uma construção de cidadania que nós vamos fazer dia a dia, e esse passo aqui que a LAD dá, né? E aí eu pediria aos embaixadores aqui que façam uma proposta e atuem nessa área, e eu estou à disposição com toda a minha equipe para ajudar, e tenho certeza absoluta que todos os especialistas em direito do consumidor no Brasil vão querer muito trabalhar nesse sentido para que a gente tenha uma legislação mais uniforme no mundo todo em defesa dos direitos do consumidor. Finalmente, nós temos que lembrar que nós, para termos direito hoje, através das plataformas de e-commerce, nós precisamos de legislações de proteção de dados. Hoje, nossos dados estão espalhados pelo mundo. E eu posso lhe dizer, secretário Sérgio, que se eu vasculhar os seus dados, eu posso dizer de quanto em quanto tempo o senhor compra um sapato, aonde o senhor compra o seu sapato, que tipos de remédios o senhor toma. É grave. Que tipos de remédios o senhor toma, se o senhor tem um plano de assistência à saúde ou não tem, e através dos seus remédios eu posso dizer que tipos de doenças o senhor tem. Eu posso vasculhar a vida da sua família, dados sensíveis através do armazenamento que é feito, inclusive pelas grandes plataformas, e isso é visto quando se acessa o Google e se procura alguma coisa, logo em seguida começa a receber informações sobre aquele tema, porque os seus dados ali estão sendo usados, porque o sistema informatizado, o software, identifica e começa a, como é que se diz, armazenar esses dados para que sejam vendidos posteriormente, direcionadamente pela publicidade. Então, são temas importantes, o e-commerce e a proteção de dados, para que a gente possa discutir num foro internacional. Obrigado. Muchas gracias, diputado. Pasamos al segundo tema, Procuraduría Federal del Consumidor, Profecto México. Ofrecemos la palabra al director general de procedimientos, licenciado Carlos Hernández Islas. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos en Uruguay. Muchísimas gracias por la invitación. Un especial saludo al embajador de México en Uruguay. Quisiera comenzar este conversatorio respecto a los desafíos de la protección del consumidor, comentando el contexto del comercio electrónico
como bien se señalaba, justo las tecnologías de la información se han venido transformando de una manera muy rápida, ¿no? Haciendo que las transacciones de las personas intervengan cada vez en mayor medida desde el punto de vista del comercio electrónico. Y es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene que cuidar los derechos del consumidor, ¿no? Justo con este desarrollo del comercio electrónico, nosotros como autoridades, y por lo que escucho, y se sabe en todos los países latinoamericanos, europeos, centroamericanos, etcétera, enfrentamos una serie de desafíos importantes, ¿no? Y muchas veces inexplorados y muchas veces rebasados por justo estas tecnologías. Y por eso la Procuraduría ha emprendido diversas acciones para tratar de garantizar justo el equilibrio en estas relaciones de consumo en el comercio electrónico, que muchas veces son inequitativas por la propia naturaleza de este comercio, ¿no? Justo porque la transacción comercial se realiza desde el punto de vista efímero, desde el punto de vista electrónico, y no es tan fácil de regular y de cuidar como es la transacción comercial que se hace en una tienda física. Nosotros hemos trabajado desde el punto de vista internacional a través de la Alianza del Pacífico, justo a través del Subcomité de Servicios y Capital de la Alianza del Pacífico. Las agencias de protección al consumidor de esta alianza hemos realizado un trabajo mancomunado para fortalecer las acciones encaminadas a proteger los derechos de los consumidores. Justo el Servicio Nacional del Consumidor en Chile, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, el INDECOPI en Perú y la Procuraduría Federal del Consumidor, de la cual soy representante el día de hoy, y que justo este año hemos asumido la presidencia pro tempore en México a través de la Secretaría de Economía y distintas secretarías. ¿Qué tratamos de hacer en esta alianza? De inicio, lo que tratamos es de promover la protección y defensa del consumidor en línea, en las transacciones electrónicas, en el comercio electrónico. Primero, asegurar el reconocimiento de las leyes de protección al consumidor aplicables. Que aquí es necesario señalar que estas leyes de protección al consumidor en el comercio electrónico al día de hoy no son muchas, ¿no? Creo que tenemos que caminar hacia esta regulación, no sobre regulación, pero sí la regulación en el comercio electrónico. Y se han tenido varios conversatorios desde el punto de vista de la Alianza del Pacífico para la protección del consumidor. Se está pensando en impulsar un mecanismo de resolución de controversias dentro de esta Alianza del Pacífico que contemple operaciones transfronterizas, y esto a través de una plataforma digital, ¿no? Es a través de una aplicación móvil, una app, que va a ser interoperable para la solución de reclamos de consumo entre los países miembros de la Alianza del Pacífico. Y esta idea nace justo cuando inicia la pandemia y vamos, ahorita estamos ya de salida, me parece, y justo estamos desarrollando esta aplicación. Y el tercer punto que se está trabajando es el acercamiento con países observadores de la Alianza del Pacífico en materia de cumplimiento normativo, y justo esta cooperación de ideas, este intercambio de proyectos, este intercambio de soluciones para el comercio electrónico y su protección frente a los consumidores. Justo en este conversatorio que se tuvo en la Alianza del Pacífico, la Profeco justo afirma que la tendencia en México, como en el resto de la región, la tendencia indica que el comercio electrónico va a seguir creciendo. Justo con pandemia tenemos datos de que el comercio electrónico aumentó en un 70%, 80% de las transacciones comerciales se hicieron en línea, y por eso es urgente la implementación de mecanismos que garanticen y promuevan el respeto de los derechos e intereses del consumidor. Y aquí es importante puntualizar y comentarles qué ha hecho la Procuraduría Federal del Consumidor para la protección del consumidor electrónico, vamos a llamarlo así. Hemos creado 2 herramientas y son de reciente creación, inicios del 2021, y se aplicó en septiembre del 2021. O sea, tenemos muy poquito con estos 2 instrumentos para vigilar el comercio electrónico. Uno es el Código de Ética en materia de comercio electrónico, que es totalmente de autorregulación. Y el segundo es el distintivo digital Profeco. También tenemos un programa de monitoreos de tiendas virtuales en el cual analizamos todos los días que las tiendas virtuales cumplan
con la Ley Federal de Protección al Consumidor, específicamente los artículos 76 y siguientes, que señala cuáles son los requisitos que tienen que tener las páginas de Internet. Por ejemplo, un domicilio, un HTTP seguro, un centro de contacto para resolver las controversias, entre otros supuestos. Pero me quisiera centrar en el tema del distintivo digital, ¿no? ¿De dónde nace la idea? Nosotros realizamos un estudio de derecho comparado y vemos que existe un distintivo de confianza de e-commerce europeo que justo lo protege en Europa cuando hace transacciones en Internet a través de la Unión Europea. Y justo es un sello de confianza que viene en la página web. Nosotros lo quisimos reprogramar, ¿no? Lo quisimos instaurar en México y es como nace este distintivo digital Profeco, ¿no? ¿Qué es el distintivo digital Profeco? Justo es un reconocimiento oficial. El distintivo digital lo que hace es, valga la redundancia, distinguir a las páginas electrónicas y a los proveedores que realizan transacciones comerciales seguras, que tienen páginas de Internet seguras, que prevén mecanismos de autenticación para el cuidado de datos personales, que prevén mecanismos de protección para el caso de reclamaciones para los consumidores y que garantizan esa seguridad al realizar el pago en la transacción. ¿Cuáles son los beneficios de este distintivo digital? Justo el consumidor tiene más seguridad al comprar con el proveedor que tenga el distintivo, que esa era la intención también, brindar seguridad jurídica a los consumidores que realizan transacciones en estas páginas de Internet que tienen el distintivo digital, ¿no? Genera confianza en los consumidores, justo debido al compromiso adquirido por los proveedores. Lo que decía, distingue eficazmente a los proveedores comprometidos. Y justo los proveedores reconocidos con el distintivo son difundidos a través de los medios y redes sociales de las páginas institucionales de la Profeco. Al final, obtener el distintivo digital en México al día de hoy no es una tarea fácil, porque nosotros no queríamos, justo en los requisitos, hablar de requisitos fáciles de cumplir, sino que cooptamos estos requisitos y los hicimos, vamos a llamarlo así, un poco complicados de cumplir para que los proveedores que lo quisieran adquirir, pues hicieran ese esfuerzo, realizaran ese esfuerzo de brindar las garantías específicas que pide la Procuraduría, como lo son no tener multas impuestas en la Procuraduría, atender reclamaciones de los consumidores, contar con un HTTP, entre otros requisitos que se piden para tener el distintivo digital, ¿no? La segunda herramienta que tenemos, y es totalmente de autorregulación, ¿no?, y de compliance, es el Código de Ética en materia de comercio electrónico. ¿Y para qué sirve este código de ética o cuando se adhieren los proveedores en la Procuraduría? Justo es un conjunto de valores y principios que todo proveedor adherido debe observar en las actividades relacionadas con el comercio electrónico, ¿no? Y la idea es respetar los derechos de los consumidores a través de las buenas prácticas y de la autorregulación, ¿no? Fomenta una cultura de consumo responsable, es tratar de proteger a los vulnerables, fomentar la autorregulación, que es muy importante, y promover los derechos de las y los consumidores, ¿no? Esta es la idea de adherirse al Código de Ética en materia de comercio electrónico que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor. Cabe señalar que tanto el Código de Ética como el distintivo digital son dos herramientas de carácter voluntario, ¿no? Al día de hoy en México no están obligados los proveedores a obtener estos dos instrumentos, pero vamos, estamos caminando de la mano con los proveedores para invitarlos a que se sumen estas buenas prácticas en materia de comercio electrónico internacional, vamos a llamarlo. Y para terminar esta exposición, también nosotros vemos problemáticas, ¿no?, y retos en el comercio transfronterizo, ¿no? De inicio, el primer problemática y reto que vemos es la renuencia por el cumplimiento de las leyes, ¿no? Y aquí no me refiero a las leyes solamente mexicanas, la renuncia por el cumplimiento de las leyes en general, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones que tienen como proveedores, y muchas veces estos proveedores en materia de comercio electrónico se aprovechan, ¿no?, de que la transacción comercial no es física, ¿no? Y no quiero decirlo así, pero muchas veces tratan de evadir esas responsabilidades que tienen, por ejemplo, en los retails, las plataformas electrónicas de retail, estos proveedores que se hacen llamar proveedores intermediarios,
no quieren respetar la responsabilidad que tienen frente a los consumidores porque señalan que pues, ellos solamente ponen sus plataformas para que interactúen consumidores y proveedores finales, ¿no? Pero vamos, no se dan cuenta que al final los que aceptan los pagos en este tipo de plataformas son ellos, ¿no? Estos proveedores intermediarios y quieren liberarse de responsabilidades absolutas. Lo que también vemos en el comercio transfronterizo es estas grandes empresas de retail realizan inversiones muy fuertes para tener centros de distribución, ¿no? Para generar publicidad que muchas veces es publicidad engañosa, ¿no? Que es otro tema, que digo, si aquí lo tocara también se va a hacer muy larga mi exposición, pero el tema de publicidad engañosa es un tema, sí es una problemática en el comercio transfronterizo y sobre todo en el comercio electrónico que tiene que ser atacado desde distintos puntos y uno de esos es la regulación. Pero bueno, justo estos proveedores internacionales de gran renombre invierten en campañas de publicidad, invierten en centros de transportación de sus productos, pero no invierten en oficinas de atención al consumidor, ¿no? Es más, no invierten en oficinas en las cuales nosotros como autoridades pudiéramos notificarles algún tipo de exhorto, requerimiento, solicitud de información. Es complicadísimo ubicar a los proveedores en comercio electrónico. Es complicado notificarles lo que sea, ¿no? Cualquier acto administrativo emitido por la Procuraduría, y no solamente por la Procuraduría, sino por muchas autoridades en México, y me imagino que así debe de pasar en varias partes del mundo. Justo abusan de este prestigio comercial, es lo que también hemos visto, y realizan prácticas desleales desde el punto de vista de las MIPYMES, ¿no? No dejan competir a estos pequeños y medianos proveedores en materia de comercio electrónico, y esa es una problemática que se tiene en México y me imagino que también en el resto del mundo. Y finalmente, dos problemáticas que también vemos en materia de comercio electrónico internacional transfronterizo. La primera es el tema de las sanciones, que parece que el diputado de Brasil ya lo había comentado. En materia de sanciones, al día de hoy nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿no? Y digo, para abocarme a las facultades que nosotros tenemos, las facultades en materia de comercio electrónico son limitadas, ¿no? Es más, la Ley Federal de Protección al Consumidor no está diseñada para sancionar a algún tipo de proveedor en materia de comercio electrónico. O sea, esencialmente esta Ley Federal de Protección al Consumidor está diseñada, y me imagino que mucha normatividad también en diversos países, para sancionar el comercio físico, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos un tema de que la regulación en materia de comercio electrónico se encuentra rebasada, ¿no? No contamos con las herramientas sancionatorias para pues, poder cumplir con la protección al consumidor, que es nuestro objetivo final. Entonces, creo que tenemos que caminar, ¿no? Y esta sería una reflexión hacia este tema de regulación en materia de comercio electrónico, para que podamos tener estas herramientas que nos permitan el cuidado al consumidor, y no solamente desde el punto de vista sancionatorio, sino como lo comentaba, desde el punto de vista de las notificaciones a estas plataformas, a estos retails, a estos proveedores de comercio electrónico, cuidar el tema de la publicidad engañosa, cuidar este tema de las sanciones y también cuidar el tema de los productos que pueden poner en riesgo la vida y la salud de los consumidores, que este es otro tema fundamental, ¿no? Al día de hoy, también en México se cuida mucho a través de la COFEPRIS, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y otras instituciones, el comercio de productos que puedan poner en riesgo la vida y la salud de los consumidores. Pero muchas veces nos quedamos cortos, ¿no? Y justo en la métrica de la evaluación de la conformidad y en etiquetado, nos quedamos cortos desde el punto de vista del comercio electrónico. Creo que también tenemos que evolucionar con algún tipo de regulación, ¿no? A través de leyes, decretos, lineamientos, etcétera, que nos ayuden a poder combatir estas prácticas en comercio electrónico que al día de hoy lo único que hacen es dañar al consumidor, ¿no? Que él es el que queda en estado de vulnerabilidad ante estas insuficiencias que muchas veces se tienen desde el punto de vista legal, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la Procuraduría a través también del Senado y de los congresos para impulsar leyes, ¿no? Que puedan ayudarnos a tener este tipo de herramientas y proteger de mejor manera al consumidor.
Con esto terminaría mi presentación y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, licenciado. Para pasar al otro tema del conversatorio, le vamos a dar la palabra al director de la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, Álvaro Fuentes, para hablarnos sobre protección al consumidor en el comercio electrónico. Adelante, doctor. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, felicitar a LADI por la iniciativa de organizar esta actividad. Es la primera vez que se trata en este ámbito los derechos de los consumidores, la protección del consumidor en el ámbito de América Latina. Nosotros venimos participando como país. Individualmente compartimos distintos espacios, distintos foros con los países que hoy están aquí presentes y los que están siguiendo la transmisión a través de los canales de Internet. Y para nosotros es una oportunidad que Aladi, si realmente entiende que este es un tema atractivo, interesante para abordar. Nosotros compartimos distintos ámbitos en el Mercosur, Alianza del Pacífico también, y eso ha favorecido la evolución de la regulación normativa de protección al consumidor en esos dos espacios, pero otros países que no integran ninguna de estas dos alianzas de integración, pero sí integran a LADI, realmente sería una oportunidad para avanzar en la regulación normativa, siempre que haya un impulso institucional como estos espacios de integración son más que bienvenidos y entendemos que nosotros que son fructíferos. Nuestra experiencia en la protección del consumidor en el comercio electrónico, y quiero ir caminos más hacia atrás, escuchando las ponencias de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Uruguay se suma a la protección del consumidor, tener una normativa propia en el año 2000, recién. Brasil tenía regulación en la década del 90, y la incorporación de Uruguay al Mercosur fue un impulso para que se sumara a esta regulación que se estaba siguiendo a nivel mundial, y que en los parlamentos nacionales generaba algún tipo de temor en cuanto a los efectos que iba a tener respecto a los proveedores. Se entendía de que podía generar distorsiones, complicaciones en su actividad comercial, y es todo lo contrario, como decía el diputado hace un rato. Cuanto mejor normativa de protección del consumidor existe en un estado, las empresas tienen mayor capacidad de competencia para la comercialización de sus bienes, sean productos, sean servicios. Es más competitivo porque al consumidor le genera mayor confianza saber de que el proveedor al cual está comprando está siguiendo una normativa no solo de competencia, de promoción de la competencia, sino también de protección de los derechos de los consumidores, de él como cliente. Y esa empresa se va a colocar en una situación de ventaja respecto a otras empresas que no son respetuosas de la protección de los derechos de sus clientes, de sus consumidores. A partir del año de la década del 90 y después evolucionando con mayor velocidad en la década del 2000, lo que tiene que ver con el Mercosur se fue incorporando normativa a través de los órganos de integración. El Mercosur tiene un comité técnico de defensa del consumidor que se reúne 2 veces en cada presidencia, en cada semestre. En este momento, presidencia pro tempore de Paraguay. Y cada año nosotros elaboramos un programa de trabajo que buscamos que sea novedoso, de recoger los temas que están en discusión en UNTA, que es Naciones Unidas, en un foro iberoamericano de protección al consumidor que integramos
Ahí tenemos un espacio de intercambio con nuestros países hermanos de la Alianza del Pacífico y de países de Centroamérica y Caribe, junto con Portugal y España. Y siempre tratamos de seguir una regulación que sea vanguardista. Uruguay y Mercosur viene trabajando con los estados asociados también, que integran esta alianza regional. Trabajamos con directrices de OCDE, de Naciones Unidas, sobre protección del consumidor en el comercio electrónico. Lo conversamos con nuestros países y agencias de protección del consumidor de la Alianza del Pacífico, tanto con Colombia como con Perú y Chile, con gran frecuencia, de tener normativas que sean convergentes, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio electrónico, por las transacciones que se realizan en forma transfronterizas. Eso facilita la comercialización de bienes y a su vez facilita de que los consumidores vayan cruzando esas barreras para animarse a realizar compra-ventas. Nosotros hace unos años empezamos a trabajar en una regulación específica para la protección del consumidor en el comercio electrónico, que sigue regulaciones que habían discutido anteriormente México, Perú, que siguen directrices de OCDE, que siguen directrices de Naciones Unidas que se habían elaborado en el ámbito de UNTAC, con una gran participación de CERNAC de Chile, y en un proceso de 2 años se elaboró a nivel del Comité Técnico una regulación que entendemos que es de lo más avanzado en este momento. Como mencionaba nuestro colega de Profeco, todos tratamos de seguir regulaciones que sean efectivas. Es muy difícil en el comercio electrónico la efectividad de la normativa, de la regulación, cuando no se puede aplicar sanciones. Entonces también se trabaja en una esfera de prevención, de la comisión de algún conflicto de consumo, y en la persuasión para que las empresas establezcan mecanismos de resolución de conflictos que sean accesibles, que sean gratuitos y disponibles por parte de ellos, y lo que tiene que ver con la reputación de la propia empresa, para que el consumidor que va a realizar una transacción en ese ámbito electrónico, virtual, sepa realmente con quién está realizando la transacción y se reduzcan los riesgos de fraudes y de lesiones a las expectativas que tienen ellos como clientes. En uno de los aspectos más importantes de esta regulación es que las empresas pongan, al momento de realizar una transacción, un resumen de los aspectos más importantes de la transacción. Porque a veces la hiperregulación, las páginas y páginas de términos y condiciones, en el cual el consumidor va a aceptar para pasar al paso siguiente, eso conspira para que el consumidor esté realmente protegido. Nosotros entendíamos que era fundamental que, más allá de que haya un documento con todos los términos y condiciones generales, que haya uno específico con las cláusulas que son más trascendentes en esa operación de consumo. Que el consumidor a su vez tenga la posibilidad de visualizar todos los costos de esa transacción, con los impuestos incluidos, de que se le informe, sobre todo cuando es una transacción transfronteriza, que conozca cuáles son los costos asociados antes de dar el aceptar final, que pueda descargar un documento que sea fácilmente visible, accesible, y que se mantenga inalterado para, en caso de tener después algún reclamo, pueda fundamentarse
en esa transacción y que no termine fundándose en una captura de pantalla de lo que había comprado, porque en estos tiempos que están corriendo, muchas de las transacciones se realizan desde un teléfono móvil y no desde una computadora. Entonces es fundamental de que ese consumidor disponga de herramientas de descargas de documentos que no son tan accesibles como cuando uno maneja un mouse en un sistema de PC. En esta normativa Mercosur se estableció además la protección al consumidor hipervulnerable, que esa es una regulación reciente, es nueva. Si el consumidor está en una situación de desventaja respecto al proveedor, el consumidor hipervulnerable está en una situación agravada. Eso se ha buscado de forma meditada, siguiendo las orientaciones técnicas, de tener una categorización de las hipótesis de consumidor que es hipervulnerable, que necesita una información un tanto más accesible, más detallada, para que no se encuentre una situación de abuso por parte de los proveedores o realizar transacciones que no resultan ventajosas, que un consumidor medio podría evaluarlo y comprenderlo y rechazar esa contratación. Esto es algo que es moderno y buscamos que esté generalizado en la región. Decía el diputado hace unos minutos, lo que tiene que ver con la protección sobre productos inseguros y la importancia de organismos reguladores, certificadores como Inmetro, como Anvisa y como otros organismos de la región que conocemos. Hay países que por las dimensiones en América Latina no cuentan con ese tipo de organismos certificadores, con laboratorios técnicos para ensayar cada producto, por lo cual también es importante favorecerse de la certificación de otros laboratorios de la región, que genera confianza, seguridad de que los productos que se están comercializando en América Latina sean productos seguros, porque lo que hemos visto, de acuerdo a organismos internacionales, es el doble estándar de protección. Productos que son rechazados de mercados altamente regulados, como pueden ser Estados Unidos, Canadá y Europa, el proveedor, para no perder la inversión, los dirige luego al comercio en América Latina. Productos que fueron rechazados por problemas de inseguridad, porque puede causar lesiones o muertes de consumidores, luego son comercializados en nuestro continente. Y en eso venimos trabajando todos los países de América Latina, lo venimos conversando en el ámbito de OEA, tenemos allí la red de consumo seguro y salud. Ahora está conectado un colega, el doctor Marcos Acle, que trabajó al inicio de la elaboración de esa red. Ahora está en otros ámbitos en el BID, pero siempre siguiendo esta temática, y él me decía la importancia de que Aladi se incorporara a la protección al consumidor, porque tenemos que llegar a países que no están integrados a esas alianzas específicas en el cual se trabaja normativa. Siempre que haya un impulso regional, en esto no hay competencia entre países, todos hinchamos para el mismo lado. Realmente es la experiencia que tengo. Cuantos más espacios de discusión y de intercambio haya, y cuando hay un organismo con una organización normativa que le dé peso, respaldo, es más propicio para el avance, la evolución de la normativa de protección. Nosotros lo necesitamos en el ámbito de la protección de productos electrónicos. Lo venimos viendo, las alertas que se generan continuamente de parte de, por ejemplo, voy a poner de las automotrices. En los primeros años, hace muy poco tiempo, en países como en Estados Unidos, en Europa y en Brasil, se realizaban
campañas espontáneas de parte de estas empresas y en otros países lo ocultaban, cuando había un riesgo grave de los recalls. Y en México lo veíamos nosotros, la cantidad de recalls que habían, y después en nosotros no había ninguno. No podía ser de que el resto de América Latina los vehículos vinieran sin defectos y los demás países fueran defectuosos. Y claramente lo que estaba pasando era una ocultación de esos defectos, que eran tan graves como que el vehículo se quedaba sin freno, problemas de dirección, de que no funcionan los airbags, de los cinturones de seguridad, de las llantas que se deformaban. Vehículos que en Europa, un estudio que habían hecho en Brasil, salían más baratos, luego se construían aquí y eran con materiales más económicos y eran comercializados a mayores precios. A través de esta regulación que hemos venido coordinando entre los países de América Latina, en los últimos 5 años, diría, hemos tenido un avance muy grande de los recalls, y ahora de todas las empresas continuamente, todos los meses, nos están trayendo espontáneamente esa recall para que los difundamos a través de nuestros portales gubernamentales. Nosotros además miramos los portales de los demás países para ver si hay alguno que no lo ha hecho espontáneamente, y entonces nos contactamos para verificar si no está. A veces nos encontramos con la sorpresa de que efectivamente el producto debería haberse hecho una campaña en el país y no se hizo, y lo comienzan a hacer. Y eso es coordinación entre los países hermanos de América Latina, que lo venimos haciendo sin tener una norma específica, copiando o transmitiendo las mejores prácticas. Como agencias gubernamentales, con los recursos que cada uno cuenta, tanto financieros como de recursos humanos, y se ha visto un avance. Ya América Latina no está en esa situación de vacío de actuación de parte del Estado, que lo hemos hecho a través de la concientización entre las agencias. Realmente hace 10 años para nosotros éramos analfabetos en esa temática. Desconocíamos lo que eran los recalls, y en estos años se han logrado grandes avances. Ese ejemplo lo quiero traer para los otros ámbitos, lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Yo creo que Aladi puede contribuir en tener avances en la región, en la regulación del comercio electrónico transfronterizo, teniendo unas regulaciones que sean convergentes, que sean similares, de acuerdo a los niveles que plantee cada país, pero en la cooperación internacional, regional, porque ese proveedor que capaz que tiene una sede en México o en Brasil y comercializa, tiene, además de dirigir los productos a los habitantes de esos países, adapta su sitio web para que permitan comprar desde el extranjero a otras personas, y pone los canales de flete, ¿no?, para que ese producto llegue, y habilita para que reconozca la IP de ese consumidor y no lo bloquea, y le permite realizar el pago a través de una tarjeta de crédito o otros mecanismos que ahora existen, que sea protegido, que tenga una seguridad de que el producto le va a llegar, de que se va a respetar lo que se le había prometido en la oferta, y que en caso de tener algún reclamo, de que lo pueda hacer con facilidad a través del propio portal de esa empresa, y en caso de que eso no se resuelva, de poder acudir a la Agencia de Protección del Consumidor del país donde está la sede de ese proveedor, que se pueda llegar con estos ámbitos de cooperación. Esto se saca adelante con la cooperación entre las agencias. Nosotros lo hemos constatado, lo vemos por ejemplo, con Google, con Facebook, con WhatsApp. Muchísimos de nuestros países, esas empresas no tienen sede, pero sí pueden tener una sucursal en alguno de los países más grandes en cuanto a mercado de América Latina, y tener una agencia gubernamental, colega, que pueda facilitar un trámite administrativo, como decía ahora el colega de Profeco, las dificultades para llegar a determinadas empresas y aplicar sanciones. La normativa de protección del consumidor de los años 90 y de la década del 2000
está diseñada para el comercio de la tienda física y no para la tienda online. Entonces ahora es un desafío llegar a esa efectividad de la normativa y los mecanismos de reputación de las empresas, de cooperación entre agencias y articulación de estos espacios regionales, creo que va a marcar la diferencia para que lograr un nuevo salto de la protección y que la normativa no nos quede hacia atrás con todos los esfuerzos que se hizo, con determinadas leyes modelo, y entre todos, con estos espacios, vamos a lograr seguir avanzando con la regulación y tener algo que sea modelo y que sea efectivo para los ciudadanos de todos nuestros países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora, para dar un poco el cierre a este conversatorio, va a haber un intercambio de ideas, opiniones, visiones por parte tanto de los expositores, lo cual va a ser un poco moderado por el subsecretario Ney. Adelante, Ney, le damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas e a todos. Que o embajador de México havia pedido a palavra. Se me permite, embajador de Brasil, passo a primeira palavra ao embajador de México, pero não sin antes saludar a todos, agradecer muitíssimo a presença e a ponência do deputado Celso Russomano, do licenciado Carlos Hernández Islas, desde México, e do doutor Álvaro Fuentes. Vou pedir especialmente ao licenciado Hernández Islas, que está em México, que se nos pode mandar enviar o PowerPoint que apresentou. Isso é fantástico, nos vai ajudar muitíssimo. Saludo também a presença de los parlamentários brasileiros presentes aqui, o senador Contarato, a deputada Rosângela, o deputado Afonso Mota, o deputado Heitor Chu, o deputado Pastor Eurico, e creio que não he olvidado nenhum. Sobre Celso, tenho alguma coisa que dizer depois, ao cierre. Então, sem mais, passamos à sessão de perguntas e respostas e ao embajador de México, em seguida, Brasil. Muchas gracias, mi distinguido amigo subsecretario. Yo creo que este evento ha tenido una calidad excepcional. Todos los expositores, empezando por nuestro distinguido diputado Celso Russomano, y por supuesto mi paisano Carlos Hernández Islas, y posteriormente nuestro amigo el doctor Álvaro Fuentes, han sido muy incisivos en la conveniencia de ir al fondo de este tema dentro de ALADI. Y en ALADI estamos en una etapa de renovación, de fortalecimiento de sus sistemas. Y el sistema electrónico es uno de los elementos que más nos interesan y preocupan. Creo que nuestros expertos dentro de la institución podrán perfectamente recoger toda esta información, hacer los cuestionamientos que puedan o deban a los propios expositores o a otros que en el ámbito latinoamericano conozcan de estos temas y también fuera del ámbito latinoamericano, porque esto procede fundamentalmente de algunas ideas desarrolladas en Naciones Unidas, en las que me tocó participar hace algunos años y que permitieron que México fuera uno de los primeros países en realizar un trabajo de esta naturaleza. A mí me parece que es fundamental que la ALADI incisivamente prepare algo serio, breve, como decía el doctor Fuentes, nada aparatoso que después no se pueda ni manejar, sino que sea realmente ágil, fácil de movilizarse. Y muchas gracias a los señores parlamentarios brasileños que nos acompañan el día de hoy. Es un honor y un gusto que estén aquí presentes acompañando a nuestro amigo el embajador Antonio. Muchas gracias.
Gracias, embaixador e querido amigo Víctor Manuel Barceló. Passo a palavra em seguida ao representante permanente de Brasil, embaixador Antônio Simões. Muito obrigado, senhor subsecretário. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui a intervenção do deputado Russomano e também a intervenção do diretor-geral de procedimentos de México, muito esclarecedora, e, finalmente, do diretor da Unidade de Defesa do Consumidor do Uruguai. Eu queria também agradecer ao secretário-geral, por meio da sua pessoa, de ter organizado esse conversatório hoje. Na realidade, o conteúdo do que eu ia dizer foi extremamente facilitado, porque meu amigo Vítor Manuel parece que leu o meu pensamento. E o que eu pensava em dizer era exatamente o que ele já disse. Eu talvez vou colocar só um pontinho a mais, que é o seguinte: eu acho que a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte: hoje existe proteção ao consumidor em vários países, não existem todos, existem vários. Pelo que eu aprendi com o deputado Russomano, em alguns países a proteção é maior, em outros países a proteção é menor. A outra coisa que eu também aprendi das conversas com ele é uma coisa muito interessante, é que o consumidor, todos são consumidores. Não há questão de gênero, não há questão de raça, não há questão de situação econômica, não há questão de ideologia, todos estão no mesmo plano. Então, não é uma questão que envolva, digamos assim, dividir, ao contrário, é uma questão que envolve somar, porque todos são afetados. Uma outra coisa que eu também aprendi é o seguinte: se existe grau de proteção maior ou menor em relação às lojas físicas, em relação ao comércio eletrônico, há um grande grau de desproteção. Por quê? Porque cada país pode ter a sua legislação, e é assim. A legislação do México vai atender a situação particular do México, a legislação da Argentina, a situação particular da Argentina, mas quando é comércio eletrônico, é algo que atravessa, porque nós não sabemos nem de onde vem o produto que a gente compra quando a gente entra numa plataforma. Então, isso gera para nós ainda, nesse ponto do comércio eletrônico, nesse ponto transnacional, nós ainda estamos num grau de insegurança muito maior que no grau nacional. Tá? Então, o que eu queria sugerir, quer dizer, que na verdade eu não quero sugerir, eu quero apoiar a sugestão do meu colega embaixador Vítor Manuel, é que a secretaria possa fazer algo. O que eu gostaria de pedir à secretaria concretamente é o seguinte: uma pequena compilação de níveis de proteção dos países membros da organização. Então, qual é o nível de proteção que tem o Brasil? Qual é o nível de proteção que tem o México, que tem a Argentina, que tem todos os países? O que eu estou visualizando não é um documento de 10.000 páginas, com todas as legislações. Não. É uma coisa mais simples que diz o que protege e o que não protege, mas com um foco grande na questão do comércio eletrônico. Por quê? Porque é aí onde a gente pode atuar. E, a partir disso, a partir desse documento da secretaria, aí nós vamos examinar, cada país vai examinar e vai apresentar se nós temos ou não temos a possibilidade de discutir isso dentro da organização. Eu entendo que temos, tá? Como Brasil, mas é a minha opinião apenas. O colega do Uruguai também deu essa impressão, o colega do México também. Mas isso nós não vamos discutir hoje. Não vamos discutir hoje. Porque se nós não tivermos os dados, e vemos
o grau de proteção que tem cada país, nós não vamos poder visualizar se a gente pode ou se a gente não pode dar o seguinte passo. Tá? Então, eu pediria isso à secretaria. É um documento simples, não é um documento para juntar todas as legislações, mas é um documento simples em que ela, inclusive, pode perguntar aos países e os países podem informar, entende? E, a partir desse documento, nós aí veríamos a forma de proceder mais adiante, ela vai circular esse documento quando ela estiver disponível, e aí nós vamos, com o auxílio da Secretaria-Geral, ver como vamos proceder, mas eu acho que dessa maneira a gente pode avançar exatamente na direção que disse o embaixador do México. Na verdade, eu só estou, digamos assim, vestindo el santo já está, já puso el santo sobre a mesa, eu solamente puso uma ropita aí, e nel santo, modestamente, el santo que já puso também, embaixador de México. Ok, muito obrigado. Obrigado, embaixador Simões. Na verdade, não são pedidos, é uma ordem, é uma instrução, vai ser feito. Já assumo isso em nome do secretário-geral, assim como também me sinto agora bastante à vontade de falar em português, já que você inaugurou o processo e o português é uma das duas línguas oficiais da ALAD. O que eu queria, respondendo concretamente ao embaixador Simões, então, isso já está na agenda, mas é uma grande novidade, realmente. Isso foi apresentado na última reunião de grupo de trabalho aqui na ALAD. A defesa, direito do consumidor, passou agora a fazer parte da nossa agenda. Nós estamos tentando trazer o deputado Russomano faz mais de um ano, mas as circunstâncias, pandemia, que nos atingiu a todos, nos atingiu e atinge, né? Não permitiram, não favoreceram. Por isso, só podemos fazer essa reunião agora. Existe todo o interesse da ALAD em promover essa discussão, esse conhecimento e esse debate. Como eu estou sentado na cadeira, conjunturalmente na cadeira do secretário-geral, eu me permito, então, plagiar o secretário-geral. O deputado Russomano citou todos, né? Despertamos, dormimos e somos consumidores permanentemente. Muito bem. Qual é o sindicato do consumidor? Não tem. Só tem associação. O consumidor não tem sindicato, não tem nada, não tem ninguém que o proteja, só tem as leis que podem ser cumpridas ou não, e podem gerar sanções ou não. Então, a ALAD se dispõe a ser um foro de debate, vamos atender ao pedido do embaixador Simões, vamos precisar da ajuda dos diferentes países, sem dúvida, porque tem acesso a informações com mais agilidade e eficiência do que nós podemos ter. Eu sei que vou contar com a cooperação dos colegas todos, e vamos transformar isso num fórum permanente. A ideia é exatamente, com a vinda do deputado Russomano, que foi, como eu disse, planejada já há mais de ano e não pudemos fazer, nossa ideia é dar um pontapé inicial na discussão desse tema, trazer para a ALAD a discussão sobre, discussão no bom sentido, claro, né? Conhecimento de medidas de proteção ao consumidor nos diferentes países, ver em que nós podemos harmonizar as diferentes legislações e o que um país tem a aprender com o outro. E aqui eu vou plagiar o secretário-geral pela segunda, e espero que última vez, espero dizer coisas originais na minha última intervenção. Qual é o telefone da América Latina? Esse é o nosso grande problema, né? O Sérgio já mencionou isso várias vezes. Nós queremos saber como funciona a União Europeia, como funciona a Europa. A Europa tem um telefone, nós sabemos onde está, fisicamente. Qual o telefone da América Latina? Nós precisamos saber disso. Há vários órgãos de integração, uns mais voltados para a política, outros para a economia. O grande órgão é a ALAD.
que compreende toda a América do Sul, mais, por ordem geográfica, aí, Panamá, Cuba e México. Então, nós devemos ter um telefone único, nós precisamos ter. E nosso trabalho aqui na ALAD vai nesse sentido. Doutor Álvaro, por favor. Muchas gracias, subsecretario. Está escuchando atentamente las propuestas, las sugerencias que están realizando y las comparto. En principio, hace ese trabajo de recopilación normativa que nos adelanta el subsecretario que se está realizando. Es importante para saber cuál es la situación actual de la protección del consumidor en cada país, con el foco del comercio electrónico. Les hago el planteo de la posibilidad de organizar una red académica invitando a expertos de cada país, un ámbito informal, ¿verdad? Que sea propicio de convocarlo a través de las agencias de protección al consumidor de cada uno de los estados. Es el que en mejor situación se encuentra para identificar quién podría ser ese académico o esos académicos para que en representación del país pueda establecer su mirada sobre normativas, sobre cuáles son los temas que sería conveniente trabajar a nivel de América Latina. Y otro de los temas es las plataformas para resolución de conflictos transfronterizos, plataformas digitales, que podrían analizar si existe la posibilidad de tener una plataforma que sea regional o de trabajar identificando cuáles son las que existen a nivel de cada agencia gubernamental y que sean accesibles, porque los proveedores adaptan sus sitios web para permitir la compra de los consumidores de otros países y a veces nosotros como estados desarrollamos nuestros sitios web con la plataforma de reclamo y lo bloqueamos, que no permite poner un documento que no sea el nacional, que solamente identifica al de ese país, y entonces un consumidor que compra a un proveedor de un estado y después quiere hacer un reclamo a través del sitio web gubernamental de resolución de conflictos, no lo puede hacer porque no puede ni siquiera cadastrarse, ¿no? Registrarse para iniciar reclamo. Entonces, a veces, o podría ser la eliminación de esas barreras, primero es relevarlo, y si no, trabajar en el desarrollo de una plataforma. Y lo fundamental aquí es la reputación. Brasil viene trabajando un sistema que para nosotros es excelente, que se llama consumidor.gov.br, que genera una reputación a nivel de proveedores y es un sistema online para resolución de conflictos de consumo. Muitíssimas graças, doutor Álvaro. Então, já temos agora uma segunda tarefa. E lá cumpriremos com o sector acadêmico involucrado também. Tenho entendido que o deputado Russomano quer ser uso da palavra. Na linha do que foi colocado pelo embaixador Simões e pelo embaixador Vitor Manuel, o que seria importante, e hoje eu tive a vontade de encontrar legislação consumerista da América Latina e procurei vários sites, e o que a gente encontra são legislações em cada país. Então, para começar, além do trabalho que foi desenvolvido, a LAD poderia colocar no seu site a legislação consumerista de cada país integrante da LAD, para que outros países e consumidores de todo da América Latina possam fazer consultas sobre a legislação. E é só transferir a legislação dos sites dos países para a LAD. E na linha do que tanto o embaixador Vitor Manuel e o embaixador Simões colocaram, um compilado também no site, e depois usaremos para o trabalho,
das providências que pode ser tomada pelo consumidor em relação ao comércio eletrônico. E telefone, e-mail, contato dos organismos de cada país. Vários dos países da América Latina têm um site como tem no Brasil, o .gov.br, para reclamações de consumidores, mas isso fica muito disperso, como nós já colocamos aqui, e não tem um contato direto com o consumidor. A LAD pode promover isso, lembrando que dentre as atribuições da LAD está a garantia do desenvolvimento econômico e social. Então, o site pode promover isso, é importantíssimo para o consumidor, e isso vai fazer com que os países, tendo acesso às autoridades na defesa do consumidor em cada país, possam começar a trabalhar também entre os países. Acho que a colocação que foi feita pelo Procurador Federal do Consumidor, lá no México, o doutor Carlos Hernandes, da iniciativa que tiveram lá de convergir com a legislação e se proteger num bloco, isso pode ser feito também pela LAD aqui, e o que for necessário para a construção disso, a gente vai fazer. Lembrando que o Uruguai é exportador de software para o mundo, né? Um dos países que mais exporta software para o mundo. E aí nós podemos pedir ajuda dos programadores, dos engenheiros de software para ajudar a construir um processo dentro da LAD, de tal forma que a gente, de fato, de imediato, comece a atuar nesse sentido, a fim de que a gente consiga convergir essas legislações em defesa do consumidor. Então, o site da LAD seria extremamente importante para isso. Gostaria de acrescentar o seguinte: no comércio eletrônico, como foi bem colocado pelo o doutor Álvaro, nós temos problemas sérios com produtos perigosos e publicidade enganosa. Mas, mais do que isso, em várias legislações dos países da América Latina, nós não temos legislação contra publicidade abusiva, que é uma coisa já contemplada no Brasil e em alguns outros países. A publicidade abusiva, ela existe, a proibição da publicidade abusiva, para alertar o consumidor de riscos à sua saúde, à sua segurança, principalmente as nossas crianças, porque elas são submetidas a uma publicidade que destrói a sua formação. Eu vou lembrar um caso polêmico no qual eu atuei no Brasil. A Fiat, no Brasil, lançou um filme comercial para televisão, mostrando o lançamento do novo Palio. Depois eu posso franquear esse comercial à LAD. E o filme acontecia da seguinte forma: era um presidiário saindo da sua cela, porque ele já tinha cumprido a sua pena, e aí ele sai andando, se despedindo dos presos, recebe os seus bens pessoais que ficaram depositados, uma fotografia antiga, relógio muito antigo, porque, pelo que parecia, ele teria ficado preso ao longo de mais de 30 anos na sua vida. E, quando abre a porta do presídio, ele sai, o marqueteiro, o profissional de marketing que fez a publicidade, coloca vários pombos voando para dar a sensação de liberdade, com o céu azul. E aí ele sai com um saco nas costas, andando, e caminha uns 10 passos mais ou menos, e vê um novo modelo da Fiat, o novo Palio Fiat, novo modelo, um novo carro da Fiat, e fica
admirado com o carro, pela beleza do carro, enfim. Passa alguns segundos, a tela se escurece, se ouve um barulho de vidro quebrando, um alarme disparando e o pneu do carro cantando, ou seja, arrastando no asfalto, e ele acaba de furtar o carro. E aí, no final da publicidade, entra uma frase dizendo: ninguém resiste ao novo Palio Fiat. Quando se fala de publicidade abusiva, se fala de proteção contra a discriminação dos presos, né? E ali tem uma discriminação, porque todos que vão sair da prisão vão roubar de novo, vão praticar crimes de novo. E cita a violência, o que a legislação que proíbe a publicidade abusiva não permite. Se aproveita da deficiência de julgamento das crianças. Eu assisti esse filme comercial num domingo, e na segunda-feira, imediatamente, eu tomei providências para que o filme fosse retirado do ar. Essa empresa foi multada em 10 milhões de reais, era o topo da multa, a multa mais pesada que nós tínhamos no Brasil para aplicar à empresa. Esse tipo de coisa, e eu podia aqui citar outros casos, como, por exemplo, crianças que foram utilizadas para destruir um tênis da Nike, e esse comercial, alguns comerciais são internacionais, outros comerciais são regionais, e alguns só circulam no país, a destruir um tênis da Nike para ganhar um tênis novo. Isso não se faz com uma criança, né? Ou outro filme comercial, numa das nossas Copa do Mundo, em que uma pessoa jogava um vaso de cima de um prédio para que outra pessoa pegasse o vaso com plantas pesado lá embaixo, porque o tênis dele era um tênis melhor do que os outros tênis. E uma criança que vê isso, esse tipo de coisa, acaba achando que aquilo é normal e que ela pode fazer a mesma coisa porque ela comprou aquele produto, e acaba criando acidentes gravíssimos. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido, porque quando se fala de publicidade hoje, não se fala mais de publicidade local. Os filmes comerciais são feitos de forma internacional e apenas o áudio é traduzido na língua daquele país. Então nós corremos riscos grandes se nós não tivermos a interação desses órgãos de defesa do consumidor para que possamos nos proteger. E com o site, com o telefone, com o e-mail, com todas as informações necessárias, nós vamos poder interagir entre os órgãos de defesa do consumidor, e como foi bem colocado pelo Dr. Álvaro em relação à questão do recall, os países se comunicarem, né, e exigirem dos grandes fabricantes que, se existe um defeito num produto, né, em outro país, esse mesmo defeito seja corrigido naquele país, mesmo em um país que, mesmo não tendo uma legislação de recall, né, possa ser beneficiado com o direito do consumidor. Obrigado. Muito obrigado, deputado Russomano. Eu tenho entendido que há duas perguntas, não? Sí, en antes el que chat. nada, sí, subsecretario Ney, antes que nada les quiero pasar un saludo de parte del Parlamento Centroamericano, que están justamente conectados. Y hay una consulta que es para el diputado Celso Russomano, que es: en el ámbito del Mercosur, ¿ya hay una discusión para adopción de una ley sobre protección de datos? En complemento a esta pregunta, ¿y qué viable ve discutir una iniciativa de protección de datos en un ámbito más amplio como la LADI, que involucra más países? Graças. Bom, existe sim uma preocupação, nós estamos começando a trabalhar nesse sentido, em propor aos países do Mercosul
a legislação que nós construímos no Brasil. Mais uma vez, fizemos uma legislação de proteção de dados no Brasil pela preocupação com os dados das pessoas. Hoje, nós vivemos num mundo em que tudo se tornou dados. Quando nós nascemos e nós somos registrados num cartório, nós viramos um número que nos identifica também como pagador de impostos mais para frente, que tem os dados dos nossos pais e todas as nossas informações, como o endereço e outras coisas mais. E a partir daí, na nossa vida, através da escola, através do consumo, através da assistência à saúde, dos planos de saúde, nós vamos cada vez mais incluindo dados na nossa vida, de tal forma que, em determinado momento, um provedor de dados sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos, porque nós não conseguimos lembrar de tudo que nós fazemos na nossa vida, mas esses dados estão depositados. Então, nós buscamos na legislação europeia, que tinha aprovado um ano antes uma legislação de proteção de dados, e além da legislação europeia, buscamos nos Estados Unidos e outros países bastante informações e construímos uma legislação no Brasil que hoje é melhor do que a legislação europeia, mais densa. O que nós não temos ainda na legislação brasileira de proteção de dados é a penação criminal, porque quando se vaza dados numa quantidade imensa de pessoas, como, por exemplo, um estabelecimento comercial, uma plataforma de e-commerce que tem o número do cartão de crédito e as senhas dos cartões, as pessoas podem ser vítimas de todo tipo de desvio financeiro, e inclusive em outros países, e de vazamento de seus dados, fazendo com que, todo mundo já deve ter visto aqui, seus dados são usados para compras e para movimentações financeiras, inclusive para o crime organizado, sem que o proprietário do dado saiba que está sendo usado. Eu acho que esse é um processo importante. Nós estamos trabalhando nisso no Mercosul, mas chamo mais uma vez a atenção da LAD para esse tema, que é um tema extremamente importante, porque se nós falamos de comércio eletrônico, nós temos que lembrar que todas as vezes que nós compramos alguma coisa, nós somos obrigados a fazer um cadastro, inclusive do nosso endereço, para que possamos receber o nosso produto. E a partir daí, nós estamos vulneráveis de todas as formas possíveis e imagináveis. Nossos dados, como documentos, também estão lá registrados. Então, a LAD pode provocar os países para que construam legislações de proteção de dados, principalmente no setor financeiro. Eu tenho uma empresa de segurança cibernética, uma cybersecurity, e que trabalha em vários países, e hoje nós estamos vendo, através das instituições financeiras, movimentações financeiras e por criptomoeda, usando dados de pessoas que nem imaginam que seus dados estão sendo usados, principalmente para o crime organizado. Então, nós precisamos nos preocupar com isso e alertar esses países da importância da proteção de dados e de uma legislação que garanta isso aos seus consumidores. Muito obrigado. Obrigado, deputado Russomano. Me faltou dizer na última intervenção que mais essa tarefa vai ser cumprida também, que é colocar no site da LAD essa informação sobre as legislações nacionais. ¿A otra pregunta, Pedro? No, subsecretario, las demás preguntas ya fueron contestadas por el chat. Esta fue la última consulta. Ney, le doy la palabra para el cierre. Muchas gracias, Pedro. Entonces, fue muy productivo. Creo que fue mucho más allá. Fuimos, ¿no? Fueron ustedes. Mucho más allá del puntapié inicial en el partido. Yo no me resisto a decir que cuando veo aquí defensa del consumidor, defensa, y usted mencionó, creo que fue usted, mencionó que estamos todos jugando del mismo lado, hinchas de mí. Yo soy hincha de Defensor,
Así que estoy en mi cancha. Bueno, agradecer muchísimo a todos y me permito, al encerrar el evento, mencionar algo que amenacé mencionar al comienzo. El diputado Celso Russomano habló a propósito de nuestra vieja amistad, que es verdad, y que se fortaleceu muchísimo com um evento que tuvo que ver com proteção ao direito de esse consumidor em comércio eletrônico. E é uma coisa que pode passar com qualquer de nós outros. No ano 2018, eu fiz um viagem, fui hasta a Rússia, pouquinho antes da pandemia, e tive problemas com 2 companhias aéreas. Não vou mencionar, porque não é o caso. Tuve um problema e perdi, sencillamente, o bilhete aéreo, tive que comprar outro. ¿Por quê? Porque a recomendação que me deram, essas 2 companhias aéreas, eu estava com minha esposa e minha neta, e disse, bueno, busque sua agência de viagens. Disse, qual agência de viagens? Se eu havia comprado por internet, uma aqui em, que seja, booking.com, outra diretamente com a empresa, outra com a empresa de ferrocarriles de Rússia, por exemplo. Armamos o viagem todo aqui, sem recurso a uma agência de viagens, e, por lo tanto, não podíamos recorrer a nada. Perdi dinheiro, paguei, comprei outros passagens, cheguei aqui, e um dia, levando o Celso ao aeroporto, ele recordará o episódio, para despedi-lo, depois de uma reunião do Parlasur, eu lhe comentei a ele, Celso, com sua habilidade de pilotar 2 teléfonos celulares à la vez, coisa que eu não sei fazer hasta agora, mas eu lhe comentei e recuerdo que eu havia contratado uma abogada em minha cidade, em Niterói, que é um pueblo, é quase que um barrio de Rio de Janeiro, para defender-me, para processar, para accionar as 2 empresas. E Celso começou espontaneamente, foi muito curioso, estávamos os 2 lado a lado aqui, Ney, te vou passar por celular o que ela poderia ser. E me foi passando. Pode mencionar isso todo de memória, não? O artigo tal, de la lei tal, e o evento tal, e eu lendo aqui, quase mareado, em meu celular, as informações que Celso dava. E depois desse episódio, falei com a abogada, com muito cuidado, eu também sou advogado, com muito cuidado com o selo profissional que temos uns dos outros, não? Então, mire, eu me permito sugerir-te que hagas isso, e me partiu a sugerência de um amigo que conhece muito, e ele perguntou, quem é esse amigo? Celso Russomano. Então, me disse, não é sugerência, eu vou fazer todo o que dijo ele. E ganhei as 2 causas. Cheguei a comentar a Celso isso depois. Não? O único que me deixou entristecido nesse episódio foi que a Celso lhe ocorreu mencionar, e a abogada falou isso, o Estatuto do Idoso em Brasília, Estatuto do Idoso. Então, só aí me di conta de que sou idoso aqui. Felizmente, aqui no Uruguai, não. Aqui, creio que é só depois de los 85. Bueno, agradeço pela presença de todos, assumimos vários compromissos, seguiremos trabalhando nisso e em cumprir os compromissos, em tal modo em que quando hagamos uma próxima reunião nesse nível, podamos apresentar também resultados concretos. Tenham todos um bom dia.